Graça e paz, irmãos. Amém. Os irmãos podem sentar. Desculpe eu estar aqui, eu não estou dando ordem, não, só uma sugestão. Como líderes levantados para a igreja do século 21, nunca sabemos mas é possível que sejamos a igreja do arrebatamento? Se nós considerarmos o que tem acontecido. Ontem à noite falamos sobre isso. Às vezes falamos dos últimos tempos, achando que os últimos tempos começam agora. Não. Pedro determinou no dia de Pentecostes, no seu grande sermão, porque eu não acredito que ele tenha feito outro maior. Ele falou que aquela profecia de Joel, aquela profecia falava: eis que nos últimos tempos eu derramarei do meu espírito. E ele deu aquilo para explicar o que estava acontecendo naquele momento. Ele disse: olha, aqui ninguém está bêbado, mas o que está acontecendo aqui é o que foi escrito pelo profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias. Só que Joel não disse assim. Pode comparar. Mas está escrito aqui: acontecerá nos últimos dias que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. É isso aqui, ó. Está sendo derramado. Foi isso que vocês viram. Então, Pedro determina aqui, Deus, o Espírito Santo que encheu aquele homem, estava gritando: ei, abra os olhos vocês, aqui são os últimos dias, eu estou derramado, aconteceu, abra os olhos. Aquele homem falou. Então, esses últimos dias já começaram há mais de 2000 anos. E se nós pensarmos de todos os sinais e tudo que vem acontecendo, Tiago achava que Jesus Cristo voltaria dali a pouco. Ele disse, no capítulo 5, a partir do versículo 7. João, Paulo até achava, lá em 1 Tessalonicenses 4, a partir do versículo 15, que ele seria arrebatado junto com a igreja. Ele já foi. Mas nós sabemos que o arrebatamento é única e exclusivamente para quem está em Cristo. Não é? É só para quem está em Cristo. Aqueles que já morreram em Cristo, aqueles que estão aqui na terra em Cristo, então serão arrebatados. É esse povo desse período que no Antigo Testamento está estabelecido entre a festa de Pentecostes e a festa das trombetas. É essa situação aqui da graça. Porque na festa de Pentecostes começa a igreja. A próxima festa é trombetas, que se refere ao arrebatamento. Então, é essa população. Só que Deus nos chamou para estarmos trabalhando de frente nessa igreja do finalzinho dos últimos dias. E aqui nós estamos, depois de mais de 2000 anos, que o Espírito Santo veio. Nós, quando olhamos para o início, lá do dia de Pentecostes, nós lembramos da explosão que aconteceu. E vemos aqueles homens cheios do Espírito. A Bíblia diz que aqueles discípulos botaram o mundo de cabeça para baixo. E nós todos temos no coração um questionamento. Não tem esse que não tenha. Por que é que não acontece a mesma coisa hoje? O que está acontecendo? Por que é que nós não vemos mais o que aqueles primeiros discípulos viram? Por que não experimentamos mais aquilo que eles experimentaram? Aí nós vamos
para a última carta que Jesus Cristo dita para João, que é a carta à igreja de Laodiceia, e nós temos a figura de uma igreja que é uma noiva indiferente. A igreja de Laodiceia é uma noiva indiferente ao noivo. É aquela noiva de barriga cheia, balofa, né? Não preciso de nada, sou rico, abastado, não preciso de nada. Jesus tudo é infeliz, miserável, pobre, cego, nu. Mas não podia entender a sua necessidade. Quando a pessoa não tem nada e acha que tem tudo, ela não tem mais o parâmetro, não é? Eu ouvi uma vez, um menino me disse, eu disse para ele, por quê? A dona Zélia lhe convidou para você ir para a casa dela porque você não quis ir. Ah, tia, não vou não. Eu disse, por quê? Aqui na rua, a hora que me dá fome, eu vou ali no bar, tem alguém comendo, eu pego comida, eles me dão. Aqui na rua eu não tenho que lavar o prato, eu não tenho que fazer cama, eu não sou obrigado a tomar banho, eu não tenho que estudar, eu sou livre aqui na rua. Lá na casa dela, eu tenho que dormir na cama, na hora certa, eu tenho que tomar banho, eu tenho que comer na mesa sentado, tirar meu prato da mesa. Ah, não, é muita escravidão, não quero não. Quer dizer, ele não entende a necessidade dele. Está completo, estou rico, abastado, não preciso de nada, não preciso tomar banho, não preciso trocar de roupa, não preciso trabalhar, não preciso de nada, posso dormir no chão, legal. Então a gente vê a falta de percepção dessa igreja, que é a igreja dos últimos tempos. E nós nos perguntamos, o que é que está acontecendo? Qual é a síndrome, para não dizermos a síndrome de Laodiceia, esse mal que atacou a igreja? Então, eu queria ver com os irmãos, agora de manhã, aquilo que Deus botou no meu coração e que eu tenho certeza que é Deus que está me ensinando para eu dizer. Porque eu tenho certeza que eu nasci primeiro do que todos vocês aqui. Então, eu queria que vocês, por favor, fossem comigo a Gênesis, no capítulo 1, onde está escrito assim: no princípio, criou Deus os céus e a terra. Para com os céus, agora vem para a terra. A terra, porém, era sem forma, vazia. Havia trevas sobre a superfície do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre a superfície das águas. Então, quando você lê esta palavra, você pensa, mas a terra era amorfa, não tinha forma, era vazia, trevas por cima do abismo. O que é que existia ali? Era o caos. Mas o Espírito de Deus pairava. Quando você olha essa palavra bem no hebraico, ele traz para você a ideia certa de alguém que cobre ali, que cobre atento, tomando conta para que nada aconteça. Então o Espírito Santo está cobrindo o quê? Lá embaixo é o caos. O que foi que aconteceu? Nada. Aí vem Deus, o Pai, e diz assim: haja luz. O caos desapareceu e começou o cosmos. Houve uma explosão, houve um princípio. Por quê? Porque a palavra de Deus vem e ela é coberta pelo Espírito. Daí nós recebemos este princípio da palavra.
de que a palavra de Deus, coberta pelo Espírito, ela produz a explosão da criação de acordo com a palavra e o Espírito, a palavra de Deus. Se nós pegarmos esta mesma imagem e nós levarmos para o Novo Testamento, a Bíblia diz que o anjo Gabriel foi a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, uma virgem. O nome dela era Maria, desposada com José. Nós sabemos que significa prometida. Naquela época, o casamento judaico, o rapaz ia na casa da moça, pagava o dote, assinava um documento chamado ketubá. Ele assinava, ela assinava, aquilo valia por uma certidão de casamento. Estava paga, estava comprada, ela era propriedade dele, mas ele ia embora para a casa do pai dele, ele não a levava. Ele ia receber a parte da herança dele para construir o rupá, que era o lugar onde ele ia morar com sua família. O pai ficava prestando atenção. Quando ele via que o rupá estava pronto, ele chamava o filho e dizia: vai buscar a noiva. Vai buscar a noiva. Ele ia buscar a noiva, mas ele não entrava na casa dela. Ele chamava da rua. Isso era uma posição de autoridade. Você venha porque você está comprada, você é minha, é propriedade minha, eu venho a hora que eu quiser. Venho a hora que eu quiser. Ele chamava da rua, ela saía, apagava a candeia que ela botou na frente da casa e ia com ele. Não é? Então, José já tinha feito isso tudo com Maria. Ele já tinha ido na casa dela, ele já tinha pago, né, o dote, ele já tinha assinado ketubá e ela também. Ele foi para a casa dela, mas ela não sabia quando ele iria buscá-la, mas ela era propriedade dele. Então o anjo Gabriel chega para essa moça e diz para ela: terás um filho, você foi escolhida. Ela diz: como? Eu não tenho relação com homem nenhum. Ele diz: não tem problema. O Espírito Santo te cobrirá. E o ente que lhe te nascer será chamado Filho do Altíssimo. Você entendeu? A palavra caiu no ventre dela. Terás um filho. Mas cadê o filho? Nada feito. A palavra está lá. Como é que esse filho vai surgir? O Espírito Santo te cobre. A palavra coberta com o Espírito produz Jesus, o Filho de Deus. O Filho de Deus. Quando você, meu irmão, para ser gerado no ventre da sua mãe, precisou do seu pai e da sua mãe. Para ser gerado um filho de Deus, precisa da palavra e do Espírito. Se nós olharmos para isso, palavra e Espírito dando explosão de vida. Nós olhamos para o que aconteceu no dia de Pentecostes. Aqueles discípulos passaram 3 anos e mais um pouquinho estudando a palavra com Jesus. E eles estudaram, porque Jesus Cristo não brincava em serviço. E eles estudaram, e mais lindo, tudo o que vinha da boca de Jesus é a palavra de Deus. Ele era o próprio Deus. Ele ensinou a palavra. Ele ensinou a palavra para aqueles discípulos a tal ponto que nós vemos no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo vem e ele vai explicar para o povo o que estava acontecendo, ele cita o profeta Joel de cor. Ele não disse assim: o que está acontecendo aqui é o que foi escrito pelo profeta Joel. João, vê se você acha para mim aí o livro de Joel, que eu vou ler aqui para os irmãos. Não, sabia de cor. Ele disse ao que acontecia por boca do profeta Joel e diz: acontecerá naqueles dias, diz o Senhor.
que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, sonharão os vossos velhos. Ele foi citando Joel de cor. Onde aprendeu? Com Jesus. Ele era um pescador. Ele aprendeu. Aqueles discípulos aprenderam a palavra. Eles estavam cheios da palavra. Aqui para nós, durante todo aquele tempo, Jesus na terra, aqueles discípulos não serviram para quase nada. Criavam muita confusão. Brigavam entre si. O pobre do Pedro quase matou o soldado do sumo sacerdote. O outro discípulo vendeu o mestre por algumas moedas de prata. Eles causavam, mas eles tinham toda a palavra. Quando Jesus Cristo os leva para Betânia e vai lá para aquele lugar e dá as últimas admoestações, eles perceberam que Jesus Cristo estava sendo descolado da terra e subindo. Qual foi a atitude desses discípulos? Voltaram para Jerusalém. Quando a gente medita nesse trecho, dá impressão que a gente ouve os soluços, tremendo de medo. Se fecharam todos num quarto. Aí, o que é que crente faz? Quando está com medo, ora. Eles foram orar 10 dias. Com medo dos judeus, a Bíblia diz. No 10º dia, lá vem o Espírito Santo. Lá vem o Espírito Santo sobre a palavra que estava plantada no coração deles. Eles estavam cheios da palavra. O Espírito vem por cima, houve uma explosão. Houve uma explosão. Quem foi que ficou preso mais lá? Abriram as portas, saíram, entregaram a própria vida. A Bíblia diz que eles colocaram o mundo de cabeça para baixo naquela época. Como? O Espírito sobre a palavra que estava no coração deles. E eles vão ministrando essa palavra, e o Espírito vai cobrindo, e vai produzindo novos filhos de Deus. Nós vimos desde o princípio. E Jesus disse e disse e disse: recebereis poder quando vier sobre vós o Espírito Santo. Só então sereis meus testemunhas. Em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Por que é que Jesus disse para eles: vocês têm que ir? Quando ele ressuscita, ele aparece para os discípulos e diz: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. A autoridade da palavra é nos céus e na terra. Lá vão os discípulos. Eles: não, vocês não podem agora. Por quê? Precisa do Espírito sobre a palavra que vocês já têm, para que haja explosão. Quando vem o Espírito Santo, o Espírito vem sobre a palavra que estava neles. Houve aquela explosão. Eles saíram. Jesus Cristo diz para quê? Para testemunhar. Testemunhar. Como é que a gente testemunha? Não é apenas falando. Nós testemunhamos com o nosso estilo de vida. Nós testemunhamos com aquilo que vivemos. Nós testemunhamos com aquilo que somos. O que é que tem faltado tanto nessa igreja de hoje, que em 2016, o maior número de divórcios nos Estados Unidos foi entre os evangélicos? O que está faltando? Que testemunho é esse? Os escândalos que estão aí pela internet envolvendo líderes. Por quê? Falta de testemunho. É uma vergonha.
é uma vergonha. Por quê? Cadê o poder para testemunhar? Está faltando o poder para testemunhar ou está faltando a palavra? Vamos olhar o que Jesus Cristo diz a respeito disso. Quando Jesus Cristo começou a ministrar para os seus discípulos, ele ministrou muito sobre o Espírito Santo. Por quê? Porque aqueles discípulos, eles não estavam interessados no Espírito Santo. Eles estavam interessados no Messias, eram todos judeus. Se sentiam humilhados diante da sociedade mundial, pelo que Israel tinha sido, pela proposta de Deus para Israel, que eles sempre acharam que era uma proposta política. Eles estavam esmagados sob a dinastia dos Césares e sob a dinastia dos Herodes. Então eles queriam um Messias que vinha, descendente de Davi, e como filho de Davi, ele levantaria Israel para fazer de Israel a maior nação daquela época. Por quê? Para restaurar o ibope de Israel do tempo de Davi, teria que vir um filho de Davi. E por isso que o Messias, ao modo deles, chegou e eles mataram o Messias, porque eles queriam um Messias político. Agora, porque isso aconteceu, Jesus Cristo teve que ensinar para esses discípulos sobre o Espírito Santo. Teve que ministrar sobre o Espírito Santo, para ensinar, porque eles não sabiam nada sobre o Espírito Santo. Não sabiam. Mas eles também não queriam aprender. Jesus Cristo teve que insistir, ensinar. E Jesus Cristo é Deus, hein? Ensinar muito. Chegou ao ponto dele dizer: ei, é melhor que eu vá. Desculpa a expressão, se eu não for, vocês estão fritos. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. O Consolador não virá para vós outros. E para que a gente quer Consolador? Esse era o pensamento. Nós queremos você. Nós queremos o Messias. Começa a fazer milagre aí. Mostra o teu poder que a gente bota os Herodes para fora e o Império Romano e vai ser uma maravilha aqui. Era isso. Tem um momento que Jesus Cristo diz assim, lá em João 14, no Evangelho de Jesus segundo João, Jesus Cristo dá 12 aulas específicas sobre o Espírito Santo. E numa delas, no capítulo 14, no versículo 17, vamos ver desde o versículo 16. Ele diz: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Isso é muito importante. O Espírito Santo, quando vem na vida de um crente, ele fica para sempre ali. Ele fica para sempre, porque a palavra de Deus é Jesus que está falando aqui. Para que fique para sempre convosco. Quem é ele? Jesus diz no versículo 17: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Entendeu a prerrogativa? Só quem pode receber o Espírito Santo é quem é discípulo. Só. Ninguém mais. É o Espírito Santo que o mundo não pode. Não adianta. O mundo não pode receber. É palavra aqui do Rei Jesus. Por que o mundo não pode receber? Porque não o vê. E a fé vem pelo que cremos e não pelo que vemos. Nem o conhece. Vós
o conheceis. Por 2 motivos. Primeiro, porque ele habita convosco e estará em vós. Bem, nós temos que ver, quando nós pegamos assim um trecho de Jesus Cristo, a gente tem que estudar até as vírgulas. Todas as palavras. Gasta tempo. Não tenha pressa quando você abre a Bíblia. Fica num versículo, mas encolhe. Digere que o negócio é bom. É semente de vida. Agora eu me lembrei de um programa que tinha em Manaus na televisão, Semente de Vida. Eu estava sempre lá pregando na televisão, na Semente de Vida. Um dia eu ia entrando no shopping em Manaus, olha a mulher, é aquela do caroço de vida. Agora eu lembrei. O Espírito da verdade, Jesus Cristo está falando com seus discípulos. Ele habita convosco, tempo presente, e estará em vós. Ele bota para o futuro. Em vós. Hoje ele habita convosco, por quê? Porque ele está em mim e eu estou com vocês. Então ele habita com vocês. Mas chega o momento em que ele estará dentro de cada um de vós. Então, no momento em que eu ouço a palavra da verdade, eu tenho pensado muito nisso. Quando será que o Espírito de Deus, ele começa a trabalhar na minha vida para chegar o momento em que eu vou me render a Jesus Cristo? Isso é um trabalho longo que o Espírito faz. Não é só na hora da conversão, não. Ele vai criando situações. Vai criando situações. Às vezes você fica lá na macumba anos. Daqui a pouco você se move da macumba para não sei o quê. Depois ele vai levando. Aí um dia você ouve a palavra da verdade, o evangelho da salvação, crê, se rende. Mas se você olhar para trás, ele vinha andando com você, ele vinha trazendo situações, fica mostrando coisas que você vai aproveitar depois. Porque nunca se esqueça que o ouro está no meio do cascalho. Você vai buscar lá no cascalho que vai encontrar ouro. Né? Vai encontrar ouro. Então, quando ele diz, ele estará em vós. Você ouve a palavra da verdade, o evangelho da salvação, você crê e você se rende a Jesus Cristo. Seu nome é escrito no livro da vida, mas isso é registro para a vida eterna. Você é feito filho de Deus. A Bíblia diz, Jesus Cristo falando, quem ouve estas minhas palavras e crê naquele que me enviou, passou da morte para a vida, tem a vida eterna e não entrará em julgamento. Quanta coisa você recebe neste momento como herança de Deus. E ali é dado o Espírito Santo para você. Não venha me dizer que você se rendeu a Jesus Cristo e não lhe foi dado o Espírito Santo. Foi sim. Foi porque a palavra de Deus diz, eu não preciso ver, eu só preciso crer. O Espírito Santo veio dentro de você. Alguém me diz, mas irmã, se o Espírito Santo está em mim, por que é que a senhora não sabe? Os pensamentos que eu tenho, eu digo, não me diga, porque já chegam os meus. Eu tenho maus pensamentos, eu tenho maus desejos. Eu disse, parabéns, Espírito Santo. Louvado seja o Espírito Santo que está em você. Mas eu tenho maus desejos. Eu disse, vou dar um exemplo. Quando você era do mundo, lá do mundão, na época do pagode, da farra, das coisas assim, do macumbeiro,
desculpe a expressão da safadeza, você fazia aquela sua maracutaia escondida, paquerava a mulher do outro. Eu estou botando isso para os homens, porque mulher não faz essas coisas. Paquerava a mulher dos outros, caía que nem genipapo maduro, pois você dizia assim, a Bíblia diz em Provérbios, a prostituta come, lava a boca e diz, não cometi torpeza, não é? Aí você dizia, mas eu sou bacana, eu sou bacana, viu? Preparo isso tudo, faço tudo, chego em casa, a mulher não sabe, fica tudo bem, precisa ter jeito, cuca boa para fazer essas coisas. Eu sou joia, coisa boa, ninguém vai descobrir, está tudo bem. Aí você rouba escondido, você adultera, você faz a pessoa de coisa, você se sente o máximo, cabra inteligente. Você não pode receber o aplauso dos outros porque você fica caladinho. Mas você se aplaude, você se acha maravilhoso. Tem que ter sabedoria, tem que ter cacife para fazer essas coisas. Lá um dia, o amor de Deus lhe cerca. E o anzol do Todo-Poderoso vai lá no mar do pecado e você mordeu. Ele começa a puxar, mas você começa a se debater, ele dá corda. E você vai, e você vem, e você vai, e você vem, vai cansando e ele vai trazendo. Até que você chega na praia do reino. Você ouve a palavra, você se rende a Jesus Cristo, cai no choro, e o Espírito Santo de Deus, vem habitar em você. Agora você é um filho de Deus. Você confessou seus pecados, você se arrependeu, é uma maravilha. Daqui a 2 meses você está por lá, aí você vai e você olha as pernas da mulher do outro e você sabe que ninguém vai descobrir, porque ninguém descobria antes, e você vai e cai no pecado. Aí quando você volta de lá, você volta de farol baixo. Cadê a alegria que o pecado lhe dava antes? Cadê a satisfação que o pecado lhe dava antes? Cadê o sentimento de heroísmo, porque eu sou bom, porque eu sou uma maravilha, que eu sou legal, que eu sou inteligente, eu sei aprontar as coisas. Agora, você se sente tão mal. Parece que todo mundo viu. Não foi todo mundo, não. Foi o Espírito do universo que está lá dentro do seu coração. Ele não é acusador. Ele constrange pelo amor. Você é filho de Deus. Ele não diz, você está perdido, você vai para o inferno. Você é um filho de Deus. Você é casado para produzir filhos para a glória de Deus. Deus se entristece porque o pecado lhe mata. O pecado faz mal a você. Você começa a se sentir mal com aquilo que lhe dava tanta alegria. Por quê? Porque agora entrou uma pessoa santa na sua vida, é o Espírito Santo. Você ainda tem maus pensamentos, você ainda tem maus desejos, mas vamos fazer. Eu estava conversando com isso com a Ângela há 2 ou 3 semanas passadas, não foi? Uma coisa é sentir o desejo e acalentar o desejo, é outra coisa, e a outra é cair. Você pode ser tentado, mas não significa que você vai cair.
Você pode sentir o desejo, manda o desejo embora. Clama por quem tem direito, que é Jesus. Clama, pede ajuda, busca e não cai. Envergonha o capeta. Olha, tem um momento, lá em João 13, em que Jesus estava na mesa com seus discípulos. E de uma hora para outra ele teve um insight. Sabendo Jesus que todas as coisas o Pai colocou nas suas mãos. Eu sou o Senhor do universo. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. E sabendo que ele viera de Deus, ele conhecia a sua origem. E sabendo que ele voltava para Deus, conhecia o seu destino, ele levantou da mesa. Tirou a capa de cima, pegou uma toalha, botou no ombro, uma bacia, expôs a lavar os pés dos discípulos. Quando chegou na hora de Pedro, aqui no verso 8 de João 13, Pedro diz para ele: nunca me lavarás os pés. Nunca. Jesus Cristo, que estava embaixo, assim, pronto para lavar os pés, olhou para cima, dentro do rosto de Pedro e disse: se eu não te lavar, tu não tens parte comigo. Poxa, se eu não te lavar, tu não tens parte comigo. Quer dizer, tu tens parte comigo antes de estar lavado. Mas eu é que vou te lavar exatamente por causa disso. Aí Pedro, do jeito que ele é, Pedrão, disse logo: então, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Quer dizer, queria um banho. Queria um banho, porque da cabeça aos pés é banho. E Jesus diz uma palavra para ele, que é tão bom, porque nós não estamos aqui, eu não estou pregando, eu estou lembrando para os irmãos aquilo que está escrito, que os irmãos pregam e que ensinam e que sabem. Ele diz: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está tudo limpo. Não é bom esse Salvador? Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está tudo limpo. Eu sempre dou um exemplo da mulher que tomou banho e agora ela está diante do espelho lá, fazendo as arrumações dela, e pega daqui, bota para cá, tudo mais. Ela olha pela janela, o cachorrinho dela saiu para a rua, e ela sai de lá correndo, vai atrás, pega o bicho, traz, fecha a porta, chega no banheiro, sujou os pés, que ela saiu correndo. Vai tomar banho de novo? Não. Ela vai lavar só os pés, porque foram os pés que ficaram sujos. O que significa? Quando nós nos rendemos a Jesus Cristo, nós tomamos aquele banho. Portanto, essa questão, irmã, eu já me arrependi quando me rendi a Jesus Cristo, graças a Deus. Mas é o próprio João, quando está escrevendo para a igreja, que ele diz: filhinhos, não pequeis, mas, se pecardes, tendes advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. O arrependimento é um ato contínuo. Jesus mandou que se pregasse arrependimento para o cancelamento dos pecados. Significa que de vez em quando pode acontecer um acidente e nós sujemos os pés. A vida nossa não é a prática do pecado, mas é que pode acontecer. Olha, nós não podemos e nem devemos cair na tentação. Você vê que na oração que Jesus nos ensina, ele diz para pedirmos ao Pai:
não nos deixe cair na tentação. Ele não diz, não nos deixes ser tentados. Ele diz, não nos deixe cair. A tentação, ela vem, o mau desejo, ele vem, o mau pensamento, mas você rejeita na hora, busca ajuda, clama por socorro. Não deixa que o mal tome vantagem da sua alma. Pronto. De vez em quando, pode acontecer um acidente. Acidente, quando acontece, você nunca mais repete aquela atitude. Eu me lembro, eu ia pregar na igreja Monte Oreb, em Campo Grande, toda terça-feira. Eu saía de casa às 3 da tarde para pregar às 7h30. Por causa do engarrafamento da Avenida Brasil. Quando acabava o culto lá, eu saía de lá às 9h30 para 10h, mas eu queria fazer o percurso em 20 minutos. Eu botava o pé lá embaixo, sempre 20. Botava, eu vinha, eu cortava ônibus, eu cortava caminhão, carreta, podia estar chovendo, podia só o que fosse. A irresponsabilidade era tão grande que eu sabia que, mas comigo não ia acontecer nada. Estava acostumado a fazer isso, eu botava ali que não tinha quem segurasse de meia. Não tinha, eu queria chegar em casa, gente. Porque aquele percurso, que era de 25, 30 minutos, eu tinha levado de 3 horas até para poder chegar lá. Agora eu queria chegar em casa cansada, exaurida. Eu queria chegar em casa. Estava pensando, um dia um mafioso de um cachorro atravessou a Avenida Brasil. A culpa foi dele. A culpa foi dele. Mas eu peguei o bicho de frente. Se o meu carro não fosse uma Paraty Track and Field, aquela mais alta, eu tinha morrido junto com ele. O bicho voou em pedaços. Me vinguei. Mas a vingança dele ficou. Doeu no bolso. Doeu no bolso. O susto foi tão grande, arrebentou com a frente do carro. Eu digo para vocês, nunca mais. Pode custar o que for, eu não passo dos 90. Por quê? Porque a placa está escrito lá, velocidade máxima 90. Eu estava indo além. Por isso que eu estou dizendo, acidente acontece na nossa vida para nós aprendermos a evitá-lo. O pecado é um acidente que pode acontecer na nossa vida. Porque quando você peca, filho de Deus, você bota Jesus Cristo lá na cruz e crucifica, é ofensa a Deus. Você já pensou? O capeta dando uma gargalhada na cara de Jesus, aí ela te chama de Senhor, reconhece que você pagou o pecado dela, ela é sua, mas ela obedece a mim, quer ver? Eu vou botar na cabeça dela fazendo o que ela vai fazer. E eu obedeço ao que o capeta está mandando pelo meu pecado, e Jesus Cristo fica lá de cara grande. É isso que acontece. É a grande ofensa. Nós precisamos, todos os dias, pedir ao nosso Deus e Pai: Senhor, que eu cresça em santidade. Coloca em mim uma rejeição tão grande pelo pecado, que eu venha a sofrer o que for necessário, mas eu não quero pecar. Você vê, Jesus diz, vai e não tornes a pecar. Pecado é para ser eliminado. A sua luta com o pecado é constante, para que você não venha a envergonhar o nome de Deus. O espírito do testemunho, o poder para testemunhar, veio para nós no dia de Pentecostes. Esse poder, ele veio em cima da palavra que já estava com os discípulos, para que eles possam testemunhar. Hoje em dia, o que nós temos visto na igreja
Onde está o testemunho? Podemos citar homens santos que servem de testemunho para nós, que servem de exemplos para nós. Eu tenho a alegria de viver muito entre pastores santos, porque eu vivo em tudo quanto é igreja. Mas vocês não vivem em tudo quanto é igreja, porque a grande maioria é pastor, e pastor fica, normalmente, maior parte do tempo no rebanho. Eu tenho exemplos de homens, mas eu tenho visto também tanto exemplo que deteriora. Eu quero dizer para vocês, o mundo nos odeia, porque nós não somos tão santos como deveríamos ser. Você é crente. O povo que fica lá no bar, na esquina da sua casa, bebendo, xingando, tocando pagode e tudo mais, não que tocar pagode seja pecado. É que normalmente toca pagode, e pagode de palavrão, como tem hoje, outras coisas horríveis. Aí você passa com a sua família para a igreja. Onde foi que nós estávamos? Lá em Salvador, quando uma senhora deu o testemunho dela para nós duas, dizendo que o testemunho que ela tinha de crentes era um homem que passava na rua com os filhos, levando para a igreja. Ele era, esqueci o nome dele, o pastor fulano com os filhos. Ele botava os 6 filhos na frente, ia com a esposa, todo mundo para a igreja. Os meninos dele eram tão bem educados, que era o testemunho de vida deste homem atraiu o bairro para a igreja. E ela estava dizendo, a grande maioria das pessoas que estão aqui na igreja batista é de pessoas dali do bairro, que vieram pelo testemunho deles. Agora você veja, um dia esse homem manda os filhos para a igreja e vai para o bar beber. Quando as pessoas vieram, mas está bebendo? Como é que pode você aqui no bar? Aqui não é o seu lugar. O seu lugar não é lá na igreja? Você não é crente? Eles aceitam que qualquer um esteja domingo de manhã bebendo, menos o crente. O povo não aceita. O povo não aceita. Um rapaz de uma igreja lá em Vitória começou a namorar uma menina que era do mundo. E aí entra a família. A avó falando, a mãe falando, o pai, o pastor. Uma família nobre, de crentes nobres. Quando eu digo crentes nobres, são pessoas atuantes na igreja. Falando, e a avó, e avô, jejuando, e o menino continuando, porque ela vai se converter, porque ela vai se converter, porque ela vai se converter. E ele não conseguia nem levar a menina na igreja. Chegou um dia que o Caio Fábio ia pregar. E o Caio Fábio ia lá para pregar para os jovens. E era a época em que o Caio Fábio estava no auge. Ninguém perdia uma pregação daquele homem, porque realmente, para quem ouviu, era uma maravilha. Ele teve a época. E eu ainda conheço muita pessoa abençoada pelo ministério dele. Eu não discuto isso. Mas ele teve o tempo dele. Esse rapaz prometeu para a família. O pastor Caio Fábio vem pregar e eu vou convidar. Se ela aceitar aí, eu vou continuar. Porque eu estou orando, estou pedindo a Deus, na hora que ele fizer o apelo, para ela ir. Se ela não quiser nada com Jesus, a partir deste momento, eu vou terminar. A família já estava orando para a moça não querer nada. É desse jeito. Porque aqui Jonas não queria pregar para os ninivitas, que tinha medo que eles fossem perdoados, né? Tem isso. Às vezes é por isso que a gente não prega para o vizinho, né?
Aí, quando foi no dia, a família toda, não fez nem almoço, todo mundo em jejum, postos, pelo que ia acontecer. O culto com os jovens começava às 6 horas da tarde. O menino marcou para pegá-la. Ela disse para ele, não, eu quero que você me pegue aqui às 4. Porque eu tenho que ir lá na Barra do Jucu, lá na na Rodovia do Sol, indo para Guarapari, que eu vou lá no centro. Ela ia no centro de Macumba. Ele pegou, ela disse, você passa aqui, você me leva lá. Eu entrego a minha oferta e de lá a gente vai para a sua igreja. Ele foi. Pegou a moça em casa, levou para o centro de Macumba. Atravessou a ponte, foi lá. Estava lá. A moça entrou para fazer a oferenda dela, ele ficou no carro. E a moça que não saía. E ele preocupado com o horário. E começou o baticum. Pá, 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 e os demônios não desciam. Daqui a pouco saiu um virado no capeta e disse para ele, ei, o que é que você está fazendo aqui? Aqui não é seu lugar. Lugar de crente é lá na igreja. Aqui não tem espaço para você. Você está atrapalhando a nossa vida. Estou esperando ela, a sua noiva, coisa nenhuma. Ela é daqui e ela vai ficar aqui. Você saia que você faz parte de outro grupo. Foi preciso o diabo dizer para ele. Porque o pai, a mãe, a avó, o avô, o pastor, todo mundo tinha dito, ele não aprendeu, foi preciso o capeta falar. Está vendo? Foi aí que ele deixou aquele relacionamento. Então, quantas vezes nós precisamos abrir os nossos olhos? Nós precisamos saber que testemunho é para ser visto. Você vê que Jesus Cristo diz que brilhe a tua luz e que todos os homens, vendo o teu testemunho, possam glorificar ao Pai que está nos céus. Eu acho lindo aquele momento em que Jesus tem aquele encontro com aqueles 10 discípulos, com aqueles 10 leprosos, que ele diz, vão se mostrar aos sacerdotes. Indo, eles perceberam que estavam purificados. Não era curado, não eram purificados. Porque a lepra tem 2 momentos, a cura e a purificação. Ele sente que está curado e depois ele vai ao sacerdote para começar o processo de purificação. Mas Jesus Cristo, como diz pastor Seni Tavares, quando cura o cego, não deixa miopia. Então, isso é Seni Tavares. No caminho, ele percebeu que não estava apenas curado, não, ele já estava purificado. Ele voltou. Se prostrou aos pés de Jesus. A Bíblia diz, ele dava glórias a Deus. Isso é um exemplo tremendo. Para nós, as nossas ações produzem glórias para Deus. Nós estamos aqui para produzir glória para o nosso Pai, não é vergonha. Então, antes de agirmos, nós temos que pensar, isso produz glória para o meu Pai do céu? Não, produz vergonha, então vai ser vergonha para o capeta, eu não vou fazer. A Bíblia diz que esse testemunho só é possível quando o Espírito Santo vem sobre a palavra que está em nós. Recebereis poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, então sereis meus testemunhas. Em todo o canto, Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Como aqueles homens testemunharam? Eles não testemunharam de prosperidade financeira. Eu tenho estudado muito sobre as viagens de Paulo, porque para o ano, em maio, nós vamos fazer uma viagem, as viagens de Paulo, só nos lugares onde Paulo foi,
e as 7 igrejas. Então, eu tenho entrado ali. Quando você vê aquele lugar que Paulo foi na primeira viagem, ficou 2 anos. Na primeira viagem, 2 anos, na segunda, 4 anos, terceira, 4 anos. Para ficar naquele lugarzinho. 2 anos. Eu cheguei de Goiânia, saí de lá segunda-feira de manhã, cheguei aqui meio-dia, Claudinha me pegou lá, botou dentro do carro, me levou para almoçar em Divinópolis. De noite preguei em Divinópolis. No outro dia de manhã ela me trouxe para cá, vim para cá pregar. Depois fui almoçar. E hoje a nossa bagagem já está dentro do carro do presbítero Lucas com a Ana Paula. E nós já vamos para Nepomuceno, de lá para Varginha, de Varginha para o Rio, do Rio para a Europa. Chique, né? Tudo de avião, carro, asfalto, ar-condicionado, comida boa. Né? E a gente se queixa de trabalho missionário hoje. E ainda tem quem se queixe. Será que Jesus Cristo não merece um pouquinho da nossa fome, um pouquinho do nosso suor, um pouquinho da gente ouvir desaforo? Quando você pensa naqueles primeiros missionários, o que Paulinho de Tarso passou, e Barnabé e a turma deles, será que ainda se faz homem assim? Será que ainda se faz apóstolo assim, missionário assim? Porque hoje, quando pensamos no poder, é o poder para passagem de avião de primeira classe, para os hotéis 5 estrelas, para o dinheiro que vem antes. O que é isso? Aonde foi que começou isso tudo, se não foi no coração do homem, na ganância do homem? A cobiça é o 10º dos mandamentos. O mandamento contra a cobiça, porque a cobiça é a aglomeração de todos os pecados. Então, como nós estamos testemunhando, o poder já veio, meus irmãos, é fé, é doutrina santa do Evangelho. No dia que você, de todo o coração, confessou Jesus Cristo como único Senhor, suficiente Salvador, você abriu sua boca e disse: o Espírito Santo veio residir em você. Agora, por que não está dando a explosão? Está faltando o elemento que junto com o Espírito fazem a explosão. Palavra. Palavra. O Espírito Santo já está em você. O que está precisando? Palavra. Se você quiser explodir, se você quiser ser um estouro do Evangelho, se você quiser que aconteça na sua vida o que aconteceu na vida de Paulo, de Silas, de Lucas, de João, de Estevão, ponha a palavra para dentro, porque a palavra é o combustível necessário, uma vez que o Espírito já está em você. O Espírito já está. Precisa palavra. Ninguém me responda. Quanto tempo você passa com a palavra? Quanto tempo você gasta com a palavra? Quanto da palavra você está botando para dentro? Qual é o combustível? O Espírito necessita do combustível chamado palavra para que ele faça o trabalho. Como você põe a palavra para dentro? Vai memorizar, meu irmão. E método primitivo. Hoje, e não foi a igreja primitiva a que mais produziu? Põe para dentro. Irmã, eu não tenho a memória que a senhora tem. Você sabe quanto tempo eu repito? Quanto tempo eu repito, volto lá, esqueci tudo, torna a botar, repetir. Pega papelzinho, escreve versículo, bota aqui dentro. As mulheres. A minha neta estava com 3 para 4 anos, magricela. Disse para a mãe dela: mamãe, compra um sutiã para mim. A mãe dela disse: Laura Kay, para que você quer sutiã? Para dar coisa, que nem a vovó.
porque ela me via. Sai tudo daqui, sai papel, versículo, pedido de oração. Mas a hora que eu preciso, ó, e eu repito em voz alta. Porque quando você fala, você ouve. Quando você fala, você ouve. E tem outra coisa. Não esqueça do caminho de Emaús. Aqueles 2 discípulos problemáticos, cheios de decepção, cheios de frustração. Como foi que Jesus curou a alma deles? Jesus Cristo não pregou, foi só pegando versículos desse Antigo Testamento, você tem aí dizendo, toma, aqui, toma, aqui. Foi só versículos do que dizia a respeito deles. Eles não ficaram curados? Ângela, vou falar aquele negócio. Ângela, essa moça linda que está aí, né? Ela não é de se jogar fora, né? Ela tinha uma dor na perna, mas era uma dor que incomodava. Aí ela veio para a minha companhia. E eu que sou não sei o quê, mas eu sei que sou filha de Deus. Não porque eu mereça, mas porque Ele é bom. Então, já que é bom, eu entro na onda dele, que eu preciso. Ela tinha uma dor. Ela tinha uma dor. Tinha um zumbido no ouvido. Não tinha quem desse conta. E a gente foi cuidar disso. O médico não dava jeito, não tinha problema nenhum visível, e cuida daqui. Eu disse, Ângela, nós vamos memorizar Apocalipse até o capítulo 4, toda noite. 3, 4 versículos, né? 3, 4 versículos, memorizado, repetido, em voz alta, repetido. Quando chegamos no capítulo 3, o zumbido tinha ido embora. E a dor da perna também. Acabou. O quê? Gota de palavra. É versículo. Vai botando para dentro, porque o Espírito já está lá. A explosão de tudo que o Espírito e a palavra têm. Digo para vocês, meus irmãos, como nascida primeiro nesta terra, eu deixo um conselho para vocês. Como tem ovelha e tem ovelha. Eu sou uma ovelha. E por isso eu deixo conselho para vocês. Ponham palavra para dentro. Não deixem de botar muita palavra para dentro. Mais palavra, mais oração, mais poder. Vocês vão ver o ministério e a vida de vocês dão uma guinada tremenda, que será como testemunho para a glória do nosso Pai. O ministério de vocês vai fazer diferença, não para a glória de vocês, mas para a glória do nosso Pai que está no céu. Amém? Obrigada pela oportunidade.